temos dois aspectos do chamado: o chamado geral, também denominado externo, e o chamado eficaz, também denominado interno. O chamado geral é o vocatio realis, é o chamado que vem a todas as pessoas através de duas coisas: a natureza e a história. São eficazes? São perfeitos? Não. Por que não são? Porque eles apontam para um Criador, mas eles não mostram o caminho da salvação. Por exemplo, os índios, eles veem o sol, veem a lua e entendem que há um ser supremo, um Criador, mas eles adoram a lua e o sol. Eles não conseguem ver simplesmente pela natureza a revelação completa de Deus, muito menos encontrar Cristo, que é o único caminho que conduz a Deus. Você pode observar essa forma de revelação nas Escrituras em vários textos. Um deles é Romanos capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. O segundo aspecto do chamado é o chamado eficaz, o vocatio verbalis. Podemos defini-lo da seguinte forma: é o ato bondoso de Deus pelo qual ele chama os pecadores à salvação que oferece em Cristo Jesus. Ele se dá pela pregação da palavra. O chamado eficaz se dá pela pregação da palavra. E então o Espírito Santo capacita o ouvinte a entender o chamado do Evangelho. Aplica a palavra salvadora ao coração do homem. A salvação é uma obra de Deus e não do homem, desde o princípio. Jonas capítulo 2, versículo 9 nos diz: ao Senhor pertence a salvação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 nos diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então podemos terminar concluindo que todos os que estão em Cristo não é porque eles tomaram a iniciativa, mas porque Deus os chamou de forma eficaz. João capítulo 6, versículos 44 ao 45 nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso é o chamado